Galera, hoje é dia da gente conversar sobre astro. Quero informar pra vocês que eu ainda tô com uma sinusite muito braba, tá, gente? Assim, ainda fanha, ainda com a garganta estranha, ainda com catarro. Tô tomando remédio já tem quase uma semana, mas assim, essa coisa do muito sol e ar-condicionado, essa mudança assim, de temperatura o tempo todo, realmente atrapalha muito da minha recuperação. Mas assim, tô tomando bastante água. Acho que até durante esse vídeo aqui que vai ser grande, eu vou continuar bebendo bastante água, tá? Mas enfim, não liguem pra voz esquisita, vamos só falar do astro hoje. Quero falar de Zonizine, eles estão ali firme, forte, falando do Dice, tudo quanto é programa que eles participam. Tem feito realmente aí um trabalho de divulgação muito forte. Assim como era na época do Moonbin do Sanha, né? As subunits sempre trabalham muito, né? Porque como não é o grupo inteiro, acaba que os dois que estão ali sempre envolvidos nas subunits acabam trabalhando muito, né? Então, tem essa parte aí do Zonizine que eu quero frisar bastante. E não só isso, né? Eles participaram do programa de rádio da Monsua, que é a irmã do Moonbin. Quero mostrar pra vocês como é que foi fofa essa participação deles no programa dela, tá? Vim falar aqui também de algumas coisas com relação ao Sanha. Sanha aqui terminou My Girlfriend is the Man, né? O dorama terminou. Quero falar até um pouquinho do que eu achei dos últimos episódios desse dorama, que foi de fato incrível. Ele como protagonista pela primeira vez, né? Então, foi muito significativo pra carreira dele. E também quero falar sobre ainda da divulgação dele com relação ao Prism, né? Que tá rolando ainda, tá? Por último, mas não menos importante, vim falar também de Chaonu, que tem saído em diversas revistas, tem ganho diversos prêmios, mesmo estando afastado, né? Mesmo estando no exército, mas também quero falar sobre como fica a Fantágio financeiramente a longo prazo sem Chaonu. Tem saído umas notícias bem preocupantes na mídia coreana com relação às finanças, da crise financeira que está por vir nos próximos meses se a Fantágio não conseguir driblar essa crise, tá? Então também quero mostrar aqui pra vocês como é que tá esse cenário da Fantágio dentro do mercado de entretenimento coreano e como é que estão suas finanças, como é que estão... assim, gente, eu acho meio preocupante isso, porque se eles sabiam que o Nunu ia agora pro exército, eles teriam que ser mais cautelosos e ter planejamento financeiro também, tá? Mas enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E já vamos começar aqui então com os Zonizine, eles que participaram aqui de um programa de rádio, né, na MBC Radio, falando aqui sobre a subunit, né, dando uma entrevista aqui, e eu vou passar alguns trechos aqui pra vocês do que eles falaram, tá? Perguntaram a eles se eles tinham planos para o 10º aniversário do Astro, né? O 10º aniversário do Astro é no início do ano que vem, né? Então, assim, sem Nunu, como é que fica isso, né? Didi disse que estavam justamente pensando sobre isso, né? Shin Yang sugeriu uma viagem com os membros, MJ disse que seria ótima. Shin Yang, no caso, é a pessoa que estava ali direcionando a entrevista, né? Em relação à subunit e ao álbum, eles queriam parecer amigáveis com o público e, embora tivessem tido muitas reuniões, estavam procurando um jogo de tabuleiro para usar como inspiração, já que muitos cafés e lugares os usam, e encontraram a bolinha azul. Aí o Shin Yang perguntou se o Jinjin era o líder da subunit, e eles disseram que sim, com entusiasmo. Porque, gente, eu acho que assim... MJ é caótico, Sanha é muito novinho, Chaonu vive muito ocupado, então essa coisa do ser líder acabou meio que sobrando pro DJ mesmo, né? Não, assim, gente, eu tô brincando, né? Mas assim, todos eles são responsáveis e tal. Mas eu acho que essa liderança de um grupo, ela tem que ser consensada mesmo, né? Eu acho que todo grupo passa por esse momento na hora de decidir quem vai ser o líder, né? E o líder tem, de fato, muita responsabilidade. Então, realmente tem que ser uma pessoa focada, proativa, que resolva problemas, que esteja disposto ali a, de repente, fazer até mediações dentro de discussões dos membros, né? Enfim, questões internas, externas. O líder tem que ter realmente uma visão sistemática ali do grupo, né? Tem que ser uma pessoa estratégica mesmo. E o líder aí, no caso do Astro Forever and Ever, pelo visto, é o Jinjin. Shin Yang gosta da música Favorite Memory do álbum, eu também amo de paixão. Inclusive, eu não consegui ainda chegar num consenso na minha cabeça de qual é a minha favorita do Dice, tá? Porque eu acho que todas estão em primeiro lugar no meu coração. MJ se prometeu dizendo que também gosta muito da música. Ela também disse que a voz de MJ realmente é linda. Gente, mas precisava falar isso? Todo mundo já sabe, né? Acho que isso é uma coisa meio óbvia. MJ estava dizendo que pediu muitos favores a Jinjin, eu imagino.
Ele tinha um desejo e desta vez queria usar o inglês. Mas como sua pronúncia é fraca, pediu ajuda a Dindim com os detalhes. Gente, MJ esforçado aí com relação ao inglês. Dindim disse que MJ era como um gerente de fábrica, enquanto ele é uma fábrica que continua funcionando. Dindim disse que MJ diria: Diná, espero que fale muito inglês desta vez. Então ele ficou acordado a noite toda escrevendo enquanto também fazia seu musical. Enquanto MJ não fazia nada e pedia pra ele fazer as coisas. Ou seja, a gente vê essa dinâmica no clipe até do Some Things Never Change, ou seja, aquilo dali é muito real mesmo, tá, gente? É como eles são na vida real. MJ terminou a gravação em 3 horas e até recebeu uma oferta para dirigir a gravação e tal. Didi disse que tinha esse forte desejo, então foi por isso que, no momento em que entrou na sala de gravação, disse algo como: prepare-se, vou ficar de olho em você até o fim, Hyun, mesmo que eu não consiga dormir. Mas Jin disse que MJ fez um bom trabalho, ou seja, líder orgulhoso, deve ter deixado MJ bem. Não, gente, olha só eles dançando um pouquinho. O Some Things Never Change lá na rádio. Gente, eu acho a dinâmica desses dois muito incrível. Eles são muito fofinhos. Bom, tem uma outra entrevista que eles também falam bastante do Chao Nu, que eu quero mostrar pra vocês. Eles deram uma entrevista pra Single List, tá? E eles falaram sobre o Chao Nu, né? Contando aí sobre as ideias que ele deu. Também relataram sobre as dicas que ele deu, né, antes do seu alistamento. E de como de como eles dois queriam deixar o Nunu orgulhoso, né? Porque o Nunu não estaria aí junto deles durante esse momento aí de divulgação, aquela coisa toda. Então, nessa entrevista, rolou o seguinte: quanto às reações dos outros membros do Astro ao álbum de estreia do Zorizini, o MJ disse o seguinte: quando compusemos a música, ficamos curiosos sobre como os Hyuns lidariam com ela. Depois que terminamos de filmar o videoclipe e gravar, mostramos a eles e eles disseram: esse é o nosso estilo. O Nu sugeriu algumas mudanças na coreografia, então a revisamos. Foi assim que percebemos que nossas próprias ideias não eram suficientes. Ou seja, eu gosto muito de como eles se apoiam, se ajudam, né? Eles realmente são muito unidos. E aí o Didi acrescentou: é por isso que nós somos membros. Sobre os shows que o Astro realizou na Spire Arena em Cheon e no Fukuoka PayPay Dome, que foram lá do Stargraph, né, junto com o Rock, que deixou o grupo e Moonbin, que também participaram. Didin falou assim: primeiro, o Nu e eu tivemos uma reunião e ele trouxe o assunto do show à tona. Nós realmente pensamos muito sobre qual direção deveríamos tomar. Com 6 membros reduzidos a 4, era uma realidade difícil de aceitar, tanto para os fãs quanto para nós, então nos perguntamos como lidar com isso. Aí o Didin falou o seguinte: no entanto, durante a reunião com o Nu e os membros, percebemos que se o Rock estivesse ausente do show, que tinha como objetivo comemorar o Astro com o Bin e imaginar um futuro juntos, não seríamos capazes de retratar com precisão o tempo em que éramos 6 membros. Realmente, gente, vários vídeos aqui eu comentei isso, né? Como que é difícil você tirar 2 membros das músicas, né, das linhas das músicas, da coreografia, realmente adaptar de 6 para 4 é muito difícil. Adaptar de 6 para 5 já é difícil, imagina para 4. Quando liguei para Rock para perguntar, ele disse que estava muito grato por termos pedido que ele voltasse. Mesmo durante o show, ouvi dizer que houve muitas discussões. Os fãs também discutiram muito sobre isso. E houve muitos comentários como: não teria sido melhor apenas com os 4? Ai, gente, o pessoal tá querendo afastar o Rock, é sério? Essas fãs coreanas também são chatas pra cacete, desculpa aqui a expressão. Mas não me arrependo. O principal objetivo do show era Bin. Dane-se o que as fãs malucas pensam. Graças a Deus eles pensam assim. E a meta era criar um palco satisfatório para os fãs que pensam em Bin, então, mesmo que eu voltasse, faria o mesmo, disse ele. Enquanto isso, Chao Nu se alistou no exército no dia 28 do mês passado, ou seja, já tem aí mais de um mês que Nunu tá no exército, parece aí já 6 meses, né, mas tudo bem. Tá lá servindo a banda do exército, e eles falaram sobre isso que, né, MJ falou o seguinte: Nunu me fez muitas perguntas. Primeiro, eu disse a ele que o mais importante é não se machucar, pelo amor de Deus, a gente também deseja isso, né, que ele fique aí firme e forte. É importante também ele se dar bem com os colegas da equipe, comprar o máximo possível de comida deliciosa, ou seja, agradar os outros pelo estômago, né? Além disso, a única coisa que eu pude dizer foi para animá-lo. Também disse para não se esquecer de levar protetor solar. Pois é, né? Eles passam muito tempo no sol, né? E aí ele falou o seguinte: eu vi a cabeça dele raspada ao vivo e ele estava muito bonito. Gente, todo mundo fala que a cabeça raspada do Nunu é bonita, né? Antes de Nunu retornar, meu objetivo é crescer mais para que mais pessoas me conheçam e chegar ao ponto em que ele possa se orgulhar de mim como um Hyun.
Dindim disse: acho que todos os membros pensam da mesma forma. Como recebemos tanto do Nunu como grupo, conversamos entre nós sobre não apenas receber do Unu, mas cultivar a força que podemos dar ao Unu. Ou seja, é realmente uma troca, né? Dar e receber. Ou seja, foférrimos, né? Extremamente fofos. Os 3 aqui estavam mega queimados porque eles fizeram uma viagem, né, de praia sem Nunu, por isso que o Nunu tá branquinho e eles estão queimados aqui. Essa foto aqui é bem engraçada. Mas assim, gente, isso aqui só demonstra o quanto eles são unidos, né? Que lindeza. Bom, gente, finalmente vou falar aqui do programa. Não, vamos ver o vídeo primeiro, peraí. 누가 먼저 할리? 먼저 할리. 내가 할리. 형이 할리. 안녕하세요. 저는 아준이. 저는 Z. 아직 안 끝났다. 미안해요. 안녕하세요. 저는 저는 지인이입니다. Gente, para. Que apresentação longa. Mas tudo bem. Bom, deixa eu falar do que se trata isso aqui. A Monsoa e a Sunhyun, né? Elas têm um programa de rádio e eles foram convidados para poder fazer essa entrevista. Mas assim, eles se divertiram muito. O programa é enorme, tá, gente? O programa deve ter aí mais de 1 hora. Tá disponível no YouTube. Mas assim, vou falar um pouquinho de como foi aqui essa entrevista, tá? Foi bem engraçado, tá? Dindim estaria em movimento, daria instruções a ela. Diná, entenda uma esteira. Diná, suba naquela palmeira. Diná, pega alguns peixes. Diná, sendo fogueira. Gente, é só o MJ pedindo pro Dindim fazer as coisas, gente. Muito louco. Mas tudo bem. E eles começaram a contar diversas coisas interessantes e engraçadas nas quais eles já passaram. Falaram também da questão da subunit mesmo. Enfim, foi um bate-papo muito bacana. Mas e eles começaram a falar do Sanha em algum momento. Falaram de algum momento aqui com relação ao Mosquito. E aí, no meio disso tudo, elas falaram também ali sutilmente do Bad Mosquito, que é a música do Sanha, entendeu? Estou passando aqui porque a entrevista é de fato muito longa e eles falam de muitas coisas aqui. Mas essa parte aqui eu achei interessante. Vou tirar um pouco do som, porque a gente não tá entendendo muito do que eles estão falando, né? E tá aqui na legenda o que eles estão falando, então vou deixar aqui só sem som mesmo. E um Sanha de 10 anos ou um MJ de 10 anos, né? Um MJ de 10 anos, responderam. Agora ficou legal, né? Quem está rindo assim? Se houvesse 10 Sanhas, olha só que coisa louca. Se houvesse 10 Sanhas, mesmo que fossem o mesmo Sanha, todos os 10 seriam diferentes. Ou seja, ele de fato tem muitas facetas, nosso querido Sanha, nosso querido Makini, né? E aí, quem seria o visual da subunit? Aí ficou aquela indecisão do tipo, peraí, vamos votar. Aí rolou uma votação, né, de quem seria. Aí a Suá e a Sunhyun disseram assim, não, vamos pensar juntas, vamos decidir juntas. E aí a Suá disse que cada uma deve dizer algo que os destaque, né. Aí um falou que era o rosto, né, o sorriso. Aí o MJ falou assim, não, sorriso? Não, mas o meu sorriso também é bonito. Então ficou aquela indecisão, né. As duas se olharam ali pra câmera e falaram, não, os dois são bonitos. Aí eles agradeceram. Não tem como decidir quem é o visual dessa subunit, né, gente? Os dois são lindos demais, fofos demais, pelo amor de Deus. E aí, do nada, começa a tocar o One do Astro. Gente, não. Aí eles começam a dançar. Isso com o MJ com um martelinho lá, polegar vermelho na mão. E Monsoa também dançando o One. Ela sabe a coreografia, danada. Então lá eles dançando de forma caótica, matão. Olha lá, gente. Todo que é programa de rádio que eles vão, eles ficam dançando. Mas assim, uma coisa que eu penso, que eu não sei se vocês pensam sobre isso também, mas eu já pensei bastante, se não poderia haver um especial que fosse, não precisava ser um show todo, tá? Mas um especial que fosse da Monsoa com os 4, fazendo uma música juntos, né? Uma junção aí, um feat, Astro feat Monsoa, né? Eu não sei se as agências concordariam com essa união, né? Fazer música juntos, mas eu acho que dá, né? A Monsoa já fez uma música com o Sanha, eu já até reagi a essa música aqui no canal. Então, assim, eu acho que seria tão bacana alguém da família Moon
participar de alguma música com o Astro. Eu acho que faria total sentido. Eu não sei por que isso ainda não aconteceu. Não sei se é alguma divergência entre as agências, não sei o que é, tá? Mas eu penso muito sobre isso e eu acho que faz total sentido na minha cabeça. Depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Pra fechar esse assunto, temos aqui fotos que foram colocadas no Instagram deles, né? Foférrimos. Realmente esse programa foi maravilhoso. Sorrisos lindos, momento divertido, que eles dividiram, receberam flores, bolas coloridas. Realmente foi um momento, assim, muito precioso, né? E ontem o MJ e o Jinjin estavam no aeroporto de Gimpo, a caminho do Japão, porque eles vão fazer uma fancon lá. Como eu falei, né, a divulgação do Dice tá firme e forte. Temos fotos aqui dos meninos falando com algumas arohas que estavam lá no aeroporto. Então as arohas tiraram bastante foto deles. Eles, como sempre, super atenciosos com as arohas, muito fofos, muito simpáticos. Mesmo que trabalhando muito e cansados, eles sempre recebem as arohas com um sorriso no rosto, né? Sempre carinhosos. Boa sorte aí pros meninos. Bom, existe um programa no YouTube, né, que é do canal It's Live, que os grupos de K-pop, não só grupos, né, até os solistas também, enfim, as bandas, enfim, eles participam desse quadro aqui, junto com uma banda. Então, não é nada gravado, não. É tudo ao vivo mesmo, ao vivaço, por isso que é It's Live, né? E aqui os meninos do Zunizine, né, foram lá cantar Some Things Never Change. E assim, é muito bom a gente ver como é a voz deles mesmo ao vivo, sem estar dançando, né? Porque, óbvio, que o esforço que eles fazem para manter as notas ali no tom dançando é realmente um grande esforço, né? Mas assim, eu acho que de forma parada, sem estar dançando, você consegue ter full, né? Tipo, 100% ali da entrega vocal dos meninos. Então, eu acho que é interessante da gente ver isso aqui nesse vídeo, tá? Então, primeiro eles vão falar um pouquinho aqui, dar uma introdução rápida, depois eles vão cantar a música, né? Então, vamos ver aqui como é que foi. Some Things Never Change, totalmente ao vivo. Vou deixar aqui ligada a legenda pra gente entender o que eles estão falando. Vamos lá, então, 3, 2, 1. Já começa animado, né? 네. 잘 섰나요? 네네. 네. 아스트로의 새로운 유닛이죠. 그렇죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 Energia caótica, a gente 아즈미. sabe, né? 저는 제니입니다. 반갑습니다. 오늘 저희가 뭐 때문에 왔죠? 저희가 바로 신곡 Some Things Never Ai, gente, a cor dos Change를 microfones, agora que eu me liguei. 들려드리러 왔습니다. 저희가 Jinjin 첫 verde 번째 e MJ 미니 앨범 laranja. 다이스로 컴백했으니까 여러분들 많은 응원과 사랑 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드립니다. 자, 그렇다면 바로 저희의 Some Things Never Change 들려드리죠. Let's go. Let's go. Vamos agora prestar atenção. Ai, gente, eu adoro o It's Live. Eu já assisti diversos grupos nesse formato, né? E realmente tem músicas que ficam completamente diferentes, mas muito boas. Eles vão dançar, será? Gente, voz do Jinjin ao vivo, para. Quero tanto ver isso ao vivo. Ai, maravilhoso. Gente, mas com banda foi incrível, né? O sonzinho do piano parece que tá mais destacado. A voz do BJ. Que voz clara, limpa. Um falseto perfeito. Ai, tão fofos, tão talentosos. Ai, que fofinhos. A junção das vozes que perfeita, né? Tão harmonioso. A rispidez da voz do Jinjin, coisa linda. Gente, ele até no rap canta como se tivesse um musical, né? Eles têm um estilo musical muito bacana.
A voz de anjo da MJ me faz ficar com vontade de chorar toda vez. Porque é muito perfeito. Eles sempre falam de ser felizes, né? Falam de fazer o que a gente tá afim de fazer, de buscar nossos sonhos. Eu gosto muito disso. E manter a amizade viva, né? Que toda amizade tem seus altos e baixos, né? Mas que é importante a gente estar sempre junto. Porque tem algumas coisas que nunca mudam. Amizade livre de MJ. Como eu queria versão viva, gente. Fofos. Perfeito. Catanópolis. Oh, gente, que apaixonantes, para. Muito fofos, para tudo. Aff. Bora falar agora de Sun-ha, que expressou seus pensamentos através da Fantágio com relação ao final do dorama dele, né? Vamos ver o que ele falou aqui. Sun-ha falou aí, né, do término de My Girlfriend is the Real Guy, is the Real Man, enfim. Ele que interpretou pela primeira vez um protagonista, né, o Park Yoon-jae, né, um romântico famoso que se sente confuso com a troca aí de gênero da namorada. Né? Realmente foi bem engraçado, foi bem inusitado, né? E assim, a história foi muito interessante, né? Eu achei que foi muito bem contada, não ficou enrolando muito, foi direto ao ponto, né? A história retrata ali emoções delicadas, né? Que estão no centro ali do dorama, e eu acho que todo mundo ali tava com uma química incrível, né? O próprio Sun-ha, ele expressou o seu carinho pelo drama, pelo personagem que ele fez, por meio da agência Fantágio, dizendo o seguinte: sinto-me triste e vazio agora que a série está chegando ao seu fim. Acho que será uma experiência memorável por muito tempo, pois foi uma época que pude aprender e crescer muito. Tenho certeza disso, né? Ainda mais sendo protagonista, né? E ele falou que foi um momento feliz conhecer o amigo Yoon-jae e pôde passar aí todas as semanas com os telespectadores. Aí ele falou que gostaria de agradecer a todo mundo, né, que assistiu ao dorama até o fim. Espero que todo mundo esteja comigo até o fim. Apesar de ser o primeiro papel principal em uma emissora terrestre, Yoon Sun-ha provou seu amplo espectro de atuação ao exibir atuações emocionais detalhadas, aumentando as expectativas sobre que tipos de obras e personagens ele apresentará aos espectadores no futuro, né? Então, eu acho assim que o Sun-ha até então ele tinha focado muito a carreira dele em personagens que fossem mais comédia mesmo, né? Mais assim, desengonçados, ou então atrapalhados, ou então muito moleque. Os papéis deles tinham muito esse perfil, né? E realmente o Yoon-jae, para além de ser um protagonista, ou seja, o nível, né, de responsabilidade é outro, né? Ele também pôde explorar bastante a vertente dramática, principalmente nesses últimos episódios, né? Eu acho que da metade do dorama pro final, houve muitas cenas nos quais ele aparece ali deprimido, ansioso, confuso com relação às suas emoções, momentos de choro, né? E no final aqui das contas, né, ele gostava da pessoa, seja homem ou seja mulher. Eu acho que o recado do dorama era esse mesmo, né? Ele gosta da pessoa. Então, pelo fato dele gostar da pessoa, sentir falta da pessoa, não importa se ela vai estar como homem ou como mulher, ele sempre vai gostar dela, né? Dele, enfim. Então, eu acho que realmente fiquei triste, porque eu assisti o último episódio ontem, assisti com um certo delay, porque a minha semana, por causa desse negócio da minha sinusite, foi todo quanto confusa. Teve dia que eu fiquei mais deitada na cama mesmo, morgando com tanto catarro, mas tudo bem. Mas assim, é isso. Eu achei que, de fato, o Sun-ha mostrou aí o que ele é capaz de fazer, e eu me sinto muito orgulhosa do trabalho dele e também de todo o elenco, porque eu acho que, de fato, o dorama foi muito incrível. Assim, superou as minhas expectativas. A já falou que queria tomar o lugar de Nunu, né? E tá modelando também, modelando horrores. Inclusive, ele estava na edição de setembro da W Korea. Então, vamos ver aqui as fotinhas de Sun-ha, que tá aqui literalmente pegando fogo, né? Uma coisa de doido isso aqui.
Ele posando com essas roupas em tons assim amarronzado, esse tom assim meio marrom, meio bege, né? Cores quentes, quente mesmo no caso, que tá tudo pegando fogo, né? O conceito aqui é fogo mesmo. Essa foto tá muito bonita, né? Com fogo em primeiro plano. Bem bacana. Assim, gente, Sanha, né? A gente sabe que ele tem umas expressões faciais incríveis, né? Eu acho que ele é um dos membros do astro que mais sabe se expressar, né? O Chaono também sabe bastante, mas, nossa, eu acho o Sanha, assim, muito incrível desde pequeno. Ele sempre foi muito expressivo mesmo. E essa foto aqui tá muito bonita, né? Essa aqui, então, tá incrível. Ele tá com uma revista pegando fogo na mão. A maquiagem dele tá muito bonita também, né? A maquiagem tá bem em tons solares mesmo, né? Porque tá bem quente, né? Essas fotos. E assim, Sanha tá de parabéns, né? Porque a gente tá vendo aí a versatilidade do Sanha, né? O quanto o seu vocal é incrível, o quanto a sua dança é espetacular e o quanto ele arrebenta atuando e modelando. Ou seja, vai chegar aos pés de Nunu sim, tá, Sanha? Se duvidar, não vai chegar só no pé, não. Vai chegar na cintura, vai chegar na cabeça. Vai estar à mesma altura do Chaono, hein? Até janeiro de 2027 a gente vai ver sua evolução aí, com certeza. Falei, o Prism continua ainda a toda, né? Temos aqui algumas partes, alguns momentos aqui da sua fancon filipina. Ele tá ganhando aí popularidade global mesmo, tá? Com certeza o dorama tá ajudando aí a impulsionar a sua imagem, né? Então, teve o Prism lá em Manila no dia 24 de agosto. O Prism é a segunda turnê solo consecutiva da fancon de Yoon Sanha após um ano passado. Começando em Seul neste mês, ele visitou 4 cidades sul-americanas, incluindo as cidades que a gente já sabe, né? Que a gente já falou bastante aqui. São Paulo, Santiago, Monterrey, Cidade do México. Aí depois ele voltou pra Ásia, foi pra Manila, né? Tocou as músicas lá do Chameleon, fez uma apresentação ao vivo esplêndida, de alta qualidade. Todo mundo demonstrou aí satisfação ao ver as músicas do Chameleon, né? Inclusive Extra Virgin, que é muito bacana, Bad Mosquito, Nobody's Business, Aura, Winds. Ele cantou todas essas músicas lá também, todo mundo amou. Candy Sugar Pop, Baby do Astro, que foi uma parte também do Prism maravilhosa, né? Então, assim, gente, vocais incríveis, também tocou um pouquinho das músicas do Dusk. Enfim, eu tô vendo aqui pela essa matéria que a apresentação dele aqui na América Latina e lá foram bem parecidas, tá? Então é isso, né? Ele tá rodando bastante, tá fazendo sucesso. Tô gostando de ver, Sanha, tá? De parabéns. Voltando aqui pra W Korea, porque eu acabei esquecendo de falar da entrevista dele, gente. A entrevista dele é um tanto quanto grande, mas eu vou tentar dar uma resumida no que ele falou na W Korea, né? Falou um pouquinho do My Girlfriend is the Man, né? Que ele tá assistindo ali, né, em tempo real, como é que tá sendo isso. E aí ele falou que ele achava, né, que as partes que faltavam são mais perceptíveis. Sinceramente, me encolhi um pouco. Ontem eu estava segurando uma almofada com força na mão e assistindo de tão nervoso que as minhas costas estavam suando. Gente, ele estava tão preocupado assim, né, com relação às cenas. Acho que não houve nenhuma cena em que eu tenha me sentido tão nervosa. Tem alguma parte da qual você se arrepende? Nossa, gente, que pergunta, né? Acho que me arrependo ainda mais agora que o tempo passou. Na verdade, eu sempre quis tentar atuar em comédia. A atmosfera era boa e eu achava que estava tudo bem quando estávamos filmando. Mas quando assisti ao vivo, houve algumas cenas em que eu pensei, nossa, porque eu sou o único tão tenso? Gente, ele pensou isso? Não senti essa tensão, acho que ele tá sendo muito crítico consigo mesmo, né? Também houve algumas cenas que pareceram um pouco fora de lugar com o fluxo geral. Percebi mais uma vez que controlar a força é realmente difícil quando se trata de atuação em comédia. Mesmo um pouquinho de força pode parecer exagerado, entendi. Bom, eu como artista de palco, mais de palco do que de TV, eu posso falar pra vocês, assim, de cadeira, que realmente a força que você coloca nas expressões tem que ser muito mais exageradas no palco do que na TV, né? Na TV, o close tá exatamente na tua cara, então você não precisa ser tão exagerado assim, né? Então eu tô super entendendo o que o Sanha tá querendo dizer aqui. Bom, ele falou que percebeu que tinha meio que errado a mão, quando ele fez aquela cena da boate que ele tava dançando super bem. Como o Yoon-jae é um estudante de astronomia, ele falou que isso ficou um pouco fora, assim, da realidade do Yoon-jae, né? Mas, enfim, aí ele também falou assim, mas o Yoon-jae é praticamente solteiro aí desde o começo. Aí ele falou assim, isso mesmo, mas ele também beija muito bem, e se tornou ainda mais constrangedor.
Gente, esse negócio das cenas de beijo do Sanha, isso foi motivo de muita conversa entre as arohas na internet, tá? Que o pessoal falou que ele tava fazendo bem, tinha seguido direitinho aí os conselhos do Chao Nu, né? Ele falou que apresentou aí diversas dificuldades durante as gravações, que eles começaram a filmar no verão, terminaram no inverno, então manter a atuação constante em diferentes tipos de clima foi difícil, então ele tem muito a aprender com relação a isso também. Demorou também pro drama ser agendado, eu acho que ele também ficou sentindo uma certa pressão com relação a isso, né? Então, o mercado de doramas hoje em dia, ele tá muito difícil, né? Então, há muitos projetos por aí que já foram filmados, mas ainda não foram agendados, então há um momento ali de preocupação mesmo. Então, depois que foi confirmado, ele ficou super feliz, né? Porque nem sempre as emissoras soltam mesmo, né? Às vezes breca ali, cancela, só filmou, eu acho que já cancela antes de estrear, né? Então acho que ele devia estar preocupado com relação a isso. Ele reconhece que ainda é novo na área da atuação, tanto que ele fala que ele costuma ser bastante flexível quando alguém faz comentários maldosos com relação a ele, mas quando ele recebe avaliações objetivas com relação à atuação, ele reconhece e aceita que tem, de fato, daí deficiências, né? Ele conta como é que foi ao receber o roteiro, né? Eles começaram as filmagens em agosto do ano passado, ou seja, tem um ano isso já, né? Então, quando ele viu o título pela primeira vez, ele riu, né? Aí ele, será que minha namorada vai ser máscula? Mas depois ele leu o roteiro, viu que era cheio de reviravoltas, ficou super intrigado com a premissa, né? Então ele se sentiu aí atraído a mergulhar, né, no personagem. Aí ele fala um pouco do Yoon-jae aqui, que é um estudante exemplar, né? Como é que ele se concentrou aí pra poder entender o personagem, né? Então, ele falou que foi um pouco difícil no começo mesmo, né? Que as personalidades deles são completamente opostas, né? Enquanto o Yoon-jae é super na dele, calado, o time do Sanha é todo louco, né? A gente sabe disso. Então, assim, realmente deve ter sido difícil pra ele interpretar uma pessoa tão diferente dele. Mas aí ele mergulhou de cabeça, né? Mergulhou naturalmente no personagem. Pensou assim, né? Pra poder entrar de fato no personagem assim. Isso é amor verdadeiro? Será que é amor verdadeiro mesmo? Vamos mostrar um pouco de confusão durante o dorama e no final a gente vai ter a certeza de que é amor verdadeiro mesmo, né? Então, essa foi a conclusão que ele teve aí pra poder interpretar o personagem. E realmente, o dorama não tem uma premissa fácil, né? Porque as pessoas mudam, né? De acordo com a fase da vida, né? Então, ele fala o seguinte, muitas vezes ouvimos casais dizerem assim, não podemos terminar por causa dos nossos sentimentos. É exatamente essa a situação. A Ji-yoon, ela muda de gênero, mas ela não muda o seu comportamento, a sua fala, porque ela permanece sendo a mesma pessoa, por mais que o gênero seja diferente, né? Então, durante o finalzinho ali do dorama, a gente percebe, né, que eles vão fazendo uma recapitulação durante todo o namoro que eles tiveram e percebe que tanto ele na versão feminina como na versão masculina, que todas as memórias eram muito incríveis. Então, foi aí que ele caiu em si de que gostava dela, não importando o gênero, né? E assim, a gente vê que um dia é um namorado super carinhoso, carrega chinelo pra ela calçar, e bota band-aidzinho no pé, faz massagem no pé dela, aquela coisa toda. E aí perguntaram se o Sanha tem esse lado. Aí ele fala que ele consegue ser tão doce quanto Yoon-jae, mas ele falou que não é tão organizado assim. Estou partindo para uma turnê internacional de shows, né? E aí ele tá indo sozinho, não tá indo com os meninos do Astro, né? Vai arrumar as malas aí 20 minutos antes da partida. Gente, assim, como que ele consegue fazer isso? Obviamente, né? Ele sempre acaba esquecendo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, gente. Maquinê sendo maquinê, né? Uma vez eu esqueci até o primeiro andar e depois tive que subir porque esqueci minhas lentes de contato. Gente, como assim? Olha, realmente. Sanha sendo Sanha, né? Então, você tem alguma ordem ou método pra fazer a mala? Aí ele falou, tenho. Sempre coloco a roupa íntima primeiro. E como eu vou me exercitar em algum lugar, agasalhos são essenciais. Normalmente não levo nada desconfortável como jeans. Mas eu gosto muito de roupas confortáveis. Preparados para a turnê de shows dos fãs? Eu tinha apenas uma semana após o término das minhas promoções solo. Mas eu queria dar aos meus fãs shows nacionais e internacionais uma atmosfera um pouco diferente. Então, preparei um novo palco. Também há músicas em idiomas locais.
que os fãs sul-americanos vão adorar. Essa parte aqui da entrevista fala muito do Prism, né? De como foi criar essa questão do conceito, né? Que a palavra Prism incorpora ali o poder de dispersar a luz, tem uma variedade de cores, né? Como que o Sun Ra estava determinado a mostrar tudo de si mesmo, todas as suas cores, né? De onde que ele tirou essas ideias? Aí ele falou do Nunu, né? Hoje em dia, em vez de pensar em parecer legal, estou muito mais preocupada em como posso me conectar melhor com o público. No passado eu me concentrava muito em coisas como linhas de dança e movimentos, mas isso não é tudo. Então eu pedi conselhos pro Nunu. Ele disse que a América do Sul pode ser bastante montanhosa, então pode ser bem difícil de tirar o fôlego. A resposta do público também é muito apaixonada e entusiasmada, ainda bem que ele já veio aqui sabendo disso, né? Então às vezes surgem situações embaraçosas. Ele me disse para não entrar em pânico. Vou me esforçar ao máximo para aproveitar. Ele se saiu bem, né, gente? A gente não pode nem reclamar. Quando você assiste as suas próprias apresentações por fancams, o que você procura primeiro? Suas expressões faciais e seus passos de dança. Talvez seja porque estou acostumado a coreografias precisas, desde os meus tempos de astro, mas não consigo deixar isso passar facilmente. Ou seja, ele ainda é muito preocupado com a técnica, né, da dança. Ele sempre olha isso primeiro, né? Acho legal dançar naturalmente, curtir. Há pouco tempo, enquanto monitorava, pensei, por que você está dançando tão ofegante? Tá envelhecendo, né, Sun Ra? As coisas vão ficando mais difíceis conforme o tempo vai passando. Como o mais novo do grupo, acho que me esforcei ainda mais, porque queria mostrar que o astro ainda está vivo. Ah, que fofinho. Claro, os fãs apreciam isso, mas eu quero me divertir mais no palco como o G-Dragon. O G-Dragon realmente ele se diverte não só no palco, mas em qualquer lugar, né, Sun Ra? Aí ele fala dos erros que ele cometeu no palco, que ele falou que, na verdade, foi quase nenhum, né? Ele fala também do segundo mini-álbum aí, né, do Chameleon, né? E aí ele fala que cada faixa tem um tom ali bem distinto, né? E qual música que captura melhor as emoções dele. Ele diz que Aura, né? Aura realmente é uma música muito bonita, né? Ele escreveu Aura e ele acha que tá no mesmo nível da faixa título, que é Extra Virgin, né? Mas a Aura, ela personifica ainda mais a minha musicalidade, a minha sinceridade. Passei muito tempo pensando em como transmitir a mensagem que eu queria transmitir. Ou seja, ele tem um carinho especial aí por Aura. E ele explica também que ele teve dificuldade em escrever e compor, né? O Astro tem muitas músicas que foram escritas pelos membros, né? Então, ele vendo os outros meninos, ele começou a pensar melhor nessa questão aí de compor. E ele fala da mudança do Dusk pro Chameleon, né? Da mudança das baladas para uma coisa mais R&B, mais dance, né? Então, ele começou tocando muito música assim, voz e violão, né? Inclusive até quando ele era criança, quando ele aprendeu a tocar violão com a família dele, por isso que ele acha que as baladas saíram daí, né? Isso influenciou bastante ele. Então agora ele tá tentando músicas mais dançantes, vamos dizer assim, né? À medida que envelhecemos, a música que ouvimos muda. Quais gêneros musicais você está ouvindo agora com mais frequência? Ele falou que tá curtindo muito pop, claro, mas curte também muito jazz, né? Música clássica. Tá buscando aí um pouco de paz de espírito. Então, ele fala que jazz é uma sensação de lazer pra ele, né? Por isso que ele tá procurando mais por esse gênero, porque ele sente aí uma certa sensação relaxante. A gente vê que o Chameleon registra bastante o crescimento do Sun Ra, né? Então, pediram para que ele falasse sobre isso, né? Se você fosse escrever uma carta para si mesmo sobre a criação do álbum, o que diria? Parabéns, você trabalhou duro e vamos melhorar. Entendi, tem essa questão aí, né? Que tipo de estilo você quer transmitir no seu próximo álbum? Esse álbum focou no meu apelo popular. Eu queria me conectar com o público, mas não foi tão fácil quanto eu pensava. Ele ficava preocupado em criar, tipo, um refrão cativante, desafiador, mas não é fácil criar uma música assim. Pessoalmente, espero que a faixa título Extraverting volte. É uma música que captura perfeitamente a energia refrescante do verão, concordo plenamente. Lamento que muitas pessoas ainda não a tenham ouvido, também lamento muito, Sun Ra. Tanto o Chameleon quanto o Dice, as pessoas não escutaram tanto assim, né? Óbvio, Sun Ra foi muito mais escutado do que Zunizine, né? Mas Zunizine ainda me preocupa muito, tá, gente? Porque, como a gente já falou aqui em outros vídeos, a Some Things Never Change ainda não chegou nem a 500 mil ainda de visualizações, ou seja, é uma pena mesmo, né? Sobre a personalidade do Sun Ra, ele fala o seguinte, né? O Sun Ra é uma pessoa afetuosa e profunda, mas surpreendentemente determinado e tranquilo. Outros dizem que é uma pessoa que sempre diz o que quer dizer, concorda?
A ele, se a outra pessoa for determinada, eu também não quero perder. Vive como um caçula em Astros por 10 anos. Acho que naturalmente me tornei mais perceptivo e desenvolvi senso de humor. No entanto, não acho que eu seja do tipo que sempre diz o que quer dizer. Tenho que engolir muitas vezes, muitas coisas. No entanto, sinto que isso vai me prejudicar, costumo falar. Aí fala justamente daquela fala dele super icônica, que é: meu objetivo é o Tchau Nu. Recentemente, o membro Tchau Nu se alistou. O que a ausência dele significa pra você? Isso aqui é muito importante, né? Eu também vou embora em breve, não resta muito tempo. Lembro-me daquela noite. Cheguei tarde em casa depois do treino, e era um dia antes do meu irmão se alistar. Peguei o violão depois de muito tempo. Eu queria cantar Private Letter pra ele. Eu me sentia vazio e sentimental sem motivo. Eu me sentia ainda pior do que quando meu irmão se alistou. Olha isso, gente, pra você ver como é que ele considera o Nunu. Acho que eu dependia muito dele, sim. O Nu sempre esteve à minha frente em tudo. Ele foi o primeiro a estrear como solista do Astro e também o primeiro a começar a carreira de ator. Não ter ninguém com quem contar por um ano e meio me deixou um vazio enorme. Acho que todo mundo sente isso, né? Até os outros membros, né, também perguntavam por que o Sanha parece tão triste, né? Então, assim, ele quer crescer aí rápido o suficiente pra poder ficar lado a lado aí quando ele for dispensado. Foi o que eu falei. Vai chegar lá, Sanha, com certeza. Então, pra poder driblar esse vazio, né, como vocês querem passar esse tempo? Fizemos uma promessa a nós mesmos. Vamos expandir nossos respectivos territórios enquanto promovemos. Mesmo separados agora, não queremos desperdiçar esse tempo. Aí falou aqui do 10º ano também do Astro. A imagem que a gente tinha dos 10 anos quando a gente estreou, é totalmente diferente do que agora, né? Naquela época as nossas ambições eram grandes, mas nossos sonhos eram grandes. Imaginei estar no palco de um show do intervalo do Super Bowl, por exemplo, né? Mesmo que isso não tenha se tornado realidade, gosto de onde estamos agora. Só ter meus Ji-Huns ao meu lado já me deixa muito feliz. Ele sempre fala isso, né? Ele sempre fala isso. Que é o desejo dele, né? Que todos os Ji-Huns estejam sempre ao lado dele, né? Então, realmente o Moonbin não tá lá, mas os outros estão, né? Então é isso, né, gente? Assim, realmente essa entrevista é muito grande. Eu tentei pular aqui diversas partes, mas dá pra sentir o quanto ele tá sentindo falta do Nu e do quanto ele quer estar lado a lado do Nu quando ele sai do exército. Né? Bora ver algumas fotos que Sanha postou no Instagram dele, em diferentes lugares. Falando aqui do Yoonjae, né? Yoonjae, obrigado por entrar na minha vida. Olha, gente, ele com arco-íris, coisa linda. Ele aqui durante as gravações, deve ter se divertido muito, né, durante as gravações. Ai, gente, foi tão engraçado, tão fofinho esse dorama. Realmente foi adorável. Que química incrível desses 4 atores principais, né? 4 não, 5, porque tem ele também, né? Enfim. Mas as famílias, né? Foi bem legal. Bem legal isso. Foi muito bacana mesmo. E aqui o videozinho que eles gravaram para os fãs brasileiros. Omelette and Brazil fans. Oh. 여러분, 내 여자친구는 상남자 재미있게 보고 계시죠? 네, 저희가 정말 열심히 촬영한 작품인데요. 많이 많이 시청해 주세요. Thank you for your love and support. Obrigado. Obrigada! Obrigado. Ah, que fofinhos. Então o Omelete gravou esse videozinho pra gente. Que fofura, né? Vou falar agora rapidinho das premiações que o Nunu tem ganho aí e dos comerciais que ele tem feito, né? Melhor ator do Blue Dragon Ranking recebe o troféu de sua premiação. Então o Nunu aí ganhou melhor ator primeiro semestre de 2025. Ele que venceu aí com 49,43% dos votos, né? Deixando o segundo lugar bem atrás com 28%, ou seja, parabéns Nunu aí por esse prêmio. E também ganhou o título de CF Genius em uma disputa entre atores coreanos, além de ficar em segundo lugar na categoria de K-Pop Idols pela Forbes Korea. Então a gente também vê aqui que ele venceu, né? Aqui tá rolando uma indicação dele ao Global Icon 2025, né? Ele é um dos indicados. E quem tá indicado junto com ele são outros artistas, tipo a Jennie do Blackpink, né? O Jiyeon aí também, maravilhoso. A Rosé também do Blackpink. O V do BTS. Tá maravilhoso, né? Só artista incrível. E tá rolando aí votação, né? Existem alguns critérios de qualificação aí, né? Aquela coisa toda. E essa votação vai rolar até o dia 4 de janeiro de 2026, né? Então, pode ser que o Nunu vença, né? Embora aí os seus indicados sejam bem fortes, né? Vou mostrar algumas fotos aqui do Nunu com relação à marca Liber Classy, né? Aqui ele tá num estilo mais assim black tie, mais assim para casamento mesmo, né? Tá lindíssimo aí com essa roupa preta e branca, com essa gravata, lindo de morrer com essas flores, um escândalo. Temos aqui mais fotos dessa coleção de outono, né?
Nunu aí vestindo diversos looks, mais assim em tons de cinza, grafite, azul marinho, preto, né? Tons clássicos, né? Cores clássicas aí, né? Bastante flores, né? Porque é coleção outono, né? Mas ele tá lindo em cada clique, assim, a gente não duvida disso, claro que não. Cada pose, bem classudo, bem clássico, bem... Os looks são bem diferentes uns dos outros, mas são todos lindos, né? Vamos falar agora da marca Habib Cosmetic, né? Que ele se tornou aí embaixador dessa marca, né? Então, temos novas fotos aqui dele, né? Com essa marca aí de skincare, né? No site da Olive Young. Os produtos da marca também foram distribuídos para os fãs durante as apresentações do Famitsu in the Royal, né? Que aconteceram tanto em Seul quanto em Tóquio. Né? E tem aí as fotos do Nunu fazendo divulgação dessa marca de cosméticos, né? Com essa pele perfeita, maravilhosa, incrível, né? Sensacional. Esse anúncio de que ele se tornaria embaixador global da Habib foi feito no dia 28 de agosto, e o representante da marca falou o seguinte: decidimos que Chao Nu, com sua imagem transparente e limpa, é a pessoa que pode melhor expressar a filosofia de perfeição perseguida pela marca. Então, ele se juntou a nós aí como embaixador global. Maravilhoso. Divino, 100%, né? Gente, o Nunu realmente deixou muita coisa pronta, né? A gente tá percebendo aí que a cada dia tá tendo uma propaganda nova, um comercial novo, um produto novo e muitas roupas diferentes. Assim, o quanto que esse menino trabalhou, né? Nossa Senhora. Tem também uma atualização aqui da Xiaomi, né? No Instagram e também com novas fotos de Nunu. Essas joias incríveis, né? Que anéis bonitos, né? Até também esse detalhe aqui da orelha. Xiaomi aí sempre com coleções muito bonitas mesmo. E Nunu impecável, né? Foi divulgada aqui uma entrevista da Ardent Show, que ela comenta sobre o cover free que ela fez com o Nunu com relação lá ao Sadia Boys e Huntrix e K-Pop Demon Hunters. Sabe do que eu tô falando, né? Bom... e ela falou como é que foi essa conversa com o Nunu até se decidir fazer o cover. Então eu achei bem interessante essa parte da entrevista, vou mostrar pra vocês. Did it after like a 15-day of shooting, and we recorded it like the middle Do of the quanto ela tava night. And empolgada, like, né? Free was the first. Yeah, Free's right. Yeah. Dressing like Que ela Romeo gosta was muito Unu's dessa idea, so I can't música. take credit for it because he was Really? like, Foi o Nunu que he was escolheu like, eles escolherem I as was like, what are you roupas, gonna wear? vestirem as He's roupas, like, né? Nuna, should we dress like me and Gino? And I was like, Genius. Aí ela achou "Sweet." genial And a then ideia. He just like was like, let's do it. So I was like, okay, sure, Yeah, whatever you I mean, want. hell yeah, that was great. Yeah. But yeah, I recorded it because I mean, I love the song. I love the song so Essa much. música é realmente And I muito also bonita. just thought it was fun because he actually messaged me and was like, I love the movie. I love everything. He's like, I really love Free. Oh, I was I'm like, so I love honored. Free too. I know. Yeah. And so I was like, should we cover it? He's like, yes, please. I would love to. And so Ah, yeah, that's how ela it ended convidou up ele, happening. ficou We na skipped the hora. bridge because we were like, it's too hard. E realmente, né, todo mundo reclama que eles cortaram um pedaço da música no cover deles, que são aquelas notas mais altas mais pro final da música, né? Mas assim, eu acho que a própria Ardent Show conhece os seus limites e eu acho que ela não ia conseguir alcançar aquelas notas, então eles preferiram deixar de fora aquela parte da música. Mas isso não tira em nada o brilho do cover deles, que foi realmente incrível, né? Bom, gente, como eu falei, vou fechar aqui o vídeo com relação a esse assunto de que a Fantasia estaria enfrentando uma crise financeira após o alistamento do Nunu, o que eu acho extremamente preocupante, porque eu acho que eles, como agência, não deveriam depender tanto de um único artista. Imagina que você tem, sei lá, 500 artistas sendo agenciados por você. Um deles é responsável por 50% do dinheiro da agência e os outros 499 é responsável pelos outros 50%. Assim, realmente é uma situação muito ruim para todo mundo, né? Para os outros artistas, para o próprio Nunu e para a agência. É uma situação péssima, né? Eu acho que a Fantasia não está sabendo lidar aí com as suas receitas, né? E isso realmente nos deixa muito preocupado, né? Porque qual é a situação atual aqui com relação aos impostos, com relação às dívidas, como é que tá aí o caixa da Fantasia, né? Eles meio que abriram o livro caixa mesmo, tá? Impostos, 8,2 bilhões de wons, cerca de 5,9 milhões de dólares, né? Que vão vencer em outubro, né? Eles precisam dar conta disso aqui. Eles têm uma dívida de 13 bilhões de wons, ou seja, 9,3 milhões, que vão vencer em novembro, né? Então, assim, tá tenso demais, a conta não tá batendo.
A caixa disponível que eles têm no momento é de 11 bilhões de wons, ou seja, 7,9 milhões de dólares. Ou seja, a empresa precisa pagar aí 21,2 bilhões de wons, mas só tem 11 bilhões em caixa. Então vai ter aí um rombo de mais de 10 bilhões de wons. Gente, 10 bilhões de wons não é pouca coisa. Assim, por mais que Nunu tenha trabalhado ao máximo e dormido o mínimo durante meses. Por isso que eu falo que essa situação não é boa pra ninguém, porque o Nunu, sendo uma pessoa só, há um limite de tempo de trabalho que ele tem, porque ele é uma pessoa só, não dá pra ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eles acabam botando muita energia no Nunu e pouca energia nos outros, acaba sobrecarregando o Nunu, pressionando o Nunu, claro. Eu já vi diversos comentários de que o Nunu já chegou a pagar do próprio bolso os outros meninos do Astro, enquanto que a própria agência não tinha dinheiro pra pagar os outros meninos do Astro. É o Nunu mesmo que tem que arcar com o dinheiro dos outros membros, gente? Tá certo isso? O menino se mata de trabalhar pra dar o dinheiro dele pros outros. Óbvio, Nunu maravilhoso, gentil, empático, né? Solidário. Já ajudou a agência muito, não só pagando os próprios membros do baixo, mas pagando outras coisas, que eu também já fiquei sabendo. Então, assim, gente, é muita pressão em cima de uma pessoa só, né? Então, o que a Fantasia está fazendo? Recorreu oficialmente do imposto extra, tentando adiar ou reduzir o pagamento, negocia ali alternativas para poder lidar com os títulos que vão vencer em novembro, pretende vender alguns ativos de curto prazo para poder gerar caixa, suspendeu alguns projetos, né, de doramas, como o Royal Physician, do Dae Jang-un, né? A empresa está tentando cortar gastos ao máximo, ganhar tempo para poder ver se o mercado ajuda de alguma forma, né? E o impacto nos resultados é o seguinte: receita no segundo trimestre de 38 bilhões, né? Queda de 42% em relação ao ano passado, prejuízo operacional de 2,8 bilhões, terceiro seguido, prejuízo líquido de 900 milhões, quarto consecutivo, ou seja, tá afundando a empresa. A empresa está afundando. Mas a empresa está afundando não é por causa de Nunu ir para o exército. A empresa já estava afundando antes. Já vem afundando no último ano, né? Os relatórios mostram que a Fantasia vem acumulando perdas antes mesmo do alistamento. Mas agora a situação ficou ainda mais grave. Gente, por isso que eu falo, é uma irresponsabilidade muito grande deixar tudo em cima de uma pessoa só. Isso é ruim para os outros artistas que está sendo gerenciado por eles também, né? Então, o que acontece agora? Nunu está servindo o exército até 2027. É a maior fonte de receita da Fantasia, que está parada. A empresa depende de apelações, corte de custos e novos projetos para poder sobreviver. Essas fontes aqui, gente, são de fontes confiáveis, tá? Não é apenas, assim, um achismo meu, claro que não. Foi noticiado isso em Zap Z, Chosun Biz, Korea Boo, Pop Hunt, India Times. Foi feito aqui uma pesquisa para poder se chegar a esses números, tá? Ainda tem muita coisa do Nunu para sair? Tem, né? Tem ainda o álbum dele que vai sair em setembro. Tem ainda o dorama dele, o The Wonderfuls, que eu acredito que vai ser um sucesso aí tremendo na Netflix. Tem ainda o filme First Ride, que vai fazer sucesso nos cinemas com certeza. Então, assim, vamos ver como é que vai ser o resultado disso tudo. Por isso que eu já disse e repito, né? O Dice e o Chameleon, a gente tem que botar gás. Gente, a agência, ela não pode falir. Assim, eu tô de fato muito preocupada com esse assunto e eu quero saber o que vocês acham disso aqui embaixo. Gente, hoje o vídeo, de fato, assim, desculpa de coração, sei que o vídeo tá enorme, mas como a gente passou aí quase uma semana sem falar de Astra, acaba acumulando muita coisa. Então espero que vocês gostem desse vídeo e comentem tudo aqui embaixo, a gente vai continuar conversando, tá? Beijinho e tchau, tchau.